por que vocês erraram e tal, para a gente ter esse parâmetro. Então, começou a gravar aqui, deixa eu só colocar o material. Tá aparecendo aí para vocês essa página do Word? Vocês conseguem ver? Estão vendo? Ainda não. Ainda não? Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu tentar refazer. Então. Aqui está carregando. Professor, apareceu aqui para mim. Apareceu? E aí, apareceu para todo mundo? Podemos ir em frente, então? Sim? Beleza, então. Então, vamos lá. Então, lembrando que a prova tinha 10 questões, perguntas que podiam ser respondidas praticamente só com o material que estava escrito nos slides. Então, era só, né, achar aonde estava isso dentro daquele material. A primeira questão, eu só não sei se para todo mundo ela ia aparecer como primeira questão e não sei se as alternativas iam aparecer na ordem que estão colocadas aqui, porque teoricamente é para misturar as questões e para misturar as alternativas também, aparecer diferente para cada um. Mas vamos lá, vocês devem lembrar. Então, a primeira questão falava da Central de Abastecimento Farmacêutico, do CAF, né? Tinha um texto ali falando sobre o CAF e tal, e a pergunta era, dentro, então, de uma central de abastecimento farmacêutico, né, você tem que ter uma garantia, né, de que aquele produto vai continuar com as mesmas características. Então, para que você possa garantir isso, o que é indispensável dentro dessa central de abastecimento farmacêutico? E daí tinha as questões ali, os itens que falavam alguma característica. Primeira, presença de umidade. É indispensável a presença de umidade? Não, pelo contrário, ela não é bem-vinda, né? A umidade, se ela tiver numa porcentagem muito alta, ela pode começar a interferir nas embalagens, pode interferir no próprio armazenamento do material. Item B, local bem iluminado e arejado, até aí tudo bem, permitindo incidência de luz solar. Na verdade, não. Na verdade, essa luz solar ela não é desejada, né? A gente não tem que fazer de tudo para impedir a incidência de luz solar. Então, esse item também estava errado. Local seguro e de fácil acesso? Sim. Seguro, né? Em todos os pontos, seguro para o medicamento e seguro para as pessoas que trabalham ali dentro também, né? E de fácil acesso, lembrando que é um monte de gente que vai precisar ter acesso à central de abastecimento, então, pessoal que faz entrega, pessoal que vai lá buscar os medicamentos, pessoal que trabalha lá dentro, então tem que ter um fácil acesso. Então, esse item seria o item indispensável. Dos outros dois itens, o que estava de errado? Medicamentos, correlatos, produtos inflamáveis e outros produtos são armazenados num único ambiente. Então, lembre-se que a gente precisa de ambientes separados para diferentes tipos de medicamento. Então, medicamento inflamável tem que ter uma sala separada para ele, medicamento controlado tem que ter ou armário ou uma sala com chave e tudo mais, então não dá para ser tudo no mesmo espaço, tem que ter espaço separado. E por último... Oi. Então, no sistema estava que essa questão estava certa. Corrigiu errado o sistema. Tá certo, já tinham me falado na turma da manhã, não sei o que aconteceu, provavelmente fui eu que coloquei errado, mas eu já averiguei e vou corrigir essa questão para todo mundo, tá? Beleza, então, obrigada. Então, quem marcou a letra C, acertou. Quem marcou a letra D,
pode estar marcando lá que está errado, mas eu vou ter que corrigir, tá? E a última, não permitir ventilação artificial no local. Na verdade, a ventilação artificial ela é bem-vinda quando a gente tem uma temperatura muito alta, e a ventilação artificial ela faz com que a temperatura fique mais estável, fique numa temperatura mais dentro dos limites, né? E faz também com que a temperatura seja igual em todo o ambiente, tá? Então, falando mais uma vez, a questão certa é a questão C, local seguro e fácil acesso, e isso vai ser corrigido lá para vocês, tá? Então, para vocês já apareceu, depois que vocês fizeram a prova, já apareceu a quantidade de acertos que vocês tiveram e apareceu as questões que estavam erradas. Então, vocês já tiveram acesso a isso. Sim, no dia que fechou as provas, apareceu daí Apareceu. a revisão. Uhum. Ah, legal. Tá. Então, vocês já sabem, né, quem A resposta é a C, então, né? Não é a D, né? É a C. Então, então se você beleza. marcou a C, você vai ter mais um valorzinho lá na sua nota final, tá? Vocês ainda têm acesso a essa prova corrigida ou já desapareceu? Ou não sabe? A gente ainda tem acesso, sim. Ah, legal. O pessoal da manhã já tinha me falado que deu esse problema. Eu fui lá e mudei para ver se alterava a nota para vocês visualizarem a alteração, mas não aparece. Então, quando vocês forem ver a nota no sistema, ela já vai estar com essa alteração, tá? Não aparece, mesmo que eu mude agora, não aparece essa mudança na nota de vocês lá no final, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou mudar. Muito bem. Questão 2. Deixa eu achar aqui a questão 2. Questão 2, muito simples. O texto falava, então, que uma farmácia de manipulação, uma farmácia hospitalar pode estar preparada para manipular preparações farmacêuticas. Aí já não precisa mais nem ler o resto, né? A pergunta é, o setor ou seção responsável por essa atividade seria qual? Obviamente a farmacotécnica, é só lembrar da disciplina de farmacotécnica, manipulação de medicamentos. Então o setor lá também se chama farmacotécnica. A gente não chama esse setor dentro de uma farmácia hospitalar como farmácia magistral, farmácia de manipulação, a gente chama de farmacotécnica mesmo, tá? Então, questão 2, farmacotécnica. Questão 3. Aqui fala um pouco, o texto fala um pouco de infraestrutura física, não sei o quê. Aí a pergunta é, ao se definir o local para a farmácia hospitalar, deve-se levar em consideração o seguinte aspecto. E daí, vocês tinham que analisar os diferentes aspectos que estavam colocados em cada uma dos itens, né? Eu vou começar da última para a primeira, já que a primeira é a certa, para que a gente fale primeiro as erradas. Então, locomoção domiciliar do farmacêutico responsável. O que interessa, né? Quanto que o farmacêutico vai se locomover da sua casa até a farmácia. Não tem nada a ver com a localização da farmácia, né? Distribuição gratuita de medicamentos. O que tem a ver isso com a questão da localização da farmácia? Também não tem absolutamente nada a ver, né? Alguém até poderia dizer, mas se tem distribuição gratuita, talvez a localização devesse ser afastado um pouco da estrutura principal do hospital, porque vai formar fila e tudo mais. Na verdade, assim, a gente não tem distribuição de medicamento dentro de um hospital, né? Então, cai por fora toda essa alegação. Não existe distribuição de medicamento, não existem pessoas que vão até o hospital, até a farmácia do hospital para pegar medicamento. Não é como uma unidade de saúde onde você
sim, né, pode pegar os seus medicamentos gratuitamente. Ali dentro do hospital, não. Ah, mas é um hospital do governo. Mas não existe distribuição. Existe o quê? Dispensação de medicamentos, daí, se for um hospital do governo de forma gratuita, mas para os pacientes que estão internados, né? Então, a gente não considera isso uma distribuição. Que mais? Proximidade do comércio local. O que tem a ver a farmácia hospitalar com o comércio local? Eu posso ter um hospital, como a gente tem o Hospital Vita, que é completamente fora, né, de uma área central ou de um bairro populoso da cidade, que não tem muito comércio na sua redondeza, e mesmo assim a farmácia hospitalar está funcionando lá, né? Isso não tem nada a ver. Que mais? Prazo de validade dos medicamentos. O que o prazo de validade dos medicamentos vai influenciar no local, né, que a gente deve construir a farmácia hospitalar? Também nada, né? Então, a única coisa que realmente dentro dessa questão tem a ver é o item A, que fala na possibilidade de descentralização da dispensação, dependendo da estrutura do hospital, se ele é vertical, horizontal, monobloco, polibloco, etc., e da demanda do trabalho. Então, desculpe, isso sim pode influenciar na definição de onde ou de como deve ser construída a farmácia hospitalar. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, um hospital que a gente chama de monobloco não, polibloco, aquele hospital que é um hospital daqueles mais antigos, que são vários blocos separados. Geralmente, o que acontece? Geralmente, a farmácia, ela se desmembra em várias farmácias satélites, cada uma dessas farmácias em um bloco, né? Então, em todo bloco tem uma farmácia para atendimento das necessidades daquele bloco. Então, aí sim, a gente tem, na hora da definição do local, a gente tem que imaginar que a farmácia, o hospital é composto de vários blocos. Então, vamos dividir essa farmácia toda em pequenas farmácias satélites, uma em cada bloco. E assim por diante, tá? Deixa eu abrir lá que chegou mais alguém. Muito bem. Tranquilo nessa questão aqui? Vou em frente, então. A questão 4 falava daquele item daquela palavra que a gente falou bastante, que é a equidistância, né? Então, mais uma vez, tinha um texto falando de localização da farmácia e tudo mais, e daí a pergunta estava relacionada à equidistância. Daí, então, estava escrito assim: a farmácia deve manter equidistância dos setores de atendimento aos pacientes, bem como dos demais setores que têm as suas atividades a ela ligadas. Então, a equidistância tem que estar, né, relacionada com quem vai utilizar e relacionada também com as outras atividades que têm ligação com o medicamento. Tal localização, essa localização equidistante, então, favorece o quê? Item A, organização e descontrole das atividades técnico-administrativas da farmácia. Não, na verdade, ela favorece a organização, sim, né, porque quando os locais onde que tem ligação com a farmácia e que precisam de uma logística, né, para a entrega do medicamento ou para buscar o medicamento lá na central de abastecimento, para levar para a farmácia e tudo mais, se tudo tiver uma distância parecida, a gente tem como criar uma logística para isso, voltada a tempo, né, o tempo que leva para buscar, o tempo que leva para entregar, e assim por diante, e um controle maior das atividades, e não um descontrole. O item 2, o item B, a falta de diálogo com os médicos. O que tem a ver a distância
farmácia, né, com o diálogo com os médicos. Tem uma influência? Até tem. Da mesma forma que o item C, formação de barreiras aos profissionais e as informações, se você não tiver uma farmácia que ela seja de fácil acesso, ela tenha uma distância razoavelmente fácil de se dirigir, se direcionar para ela, pode acontecer sim de você ter problema de diálogo com os médicos e com os outros profissionais também. Por quê? Eu trabalhei num hospital que a farmácia ela era localizada bem no canto, num canto bem de difícil acesso para os profissionais da saúde, para os médicos, para os enfermeiros, para os profissionais da saúde que, de repente, precisavam ir até a farmácia, precisavam conversar com os farmacêuticos e tudo mais. Então, quando você tem uma localização muito difícil da farmácia, isso pode sim provocar não uma barreira, né, uma barreira física, mas uma barreira de, é muito distante, é difícil de ir até lá, ou eu preciso conversar com o farmacêutico, mas a farmácia é muito fora de mão para mim, eu vou perder muito tempo se eu for até lá. Aí isso vai influenciar, sim, na relação dos profissionais, mas não de uma forma direta. Então, a equidistância, ela não vai favorecer a falta de diálogo, ela vai, ao contrário, fazer com que o diálogo seja mais fácil, né, pelo próprio acesso que o médico ou os outros profissionais vão ter. E o acesso também vai ser melhorado para os outros profissionais. O item D fala no poder de vigilância dos produtos em circulação no hospital, bem como observação da devida conservação e utilização dos produtos dispensados pela farmácia. Aí está certo. Porque quando a gente tem essa equidistância, fica muito mais fácil, principalmente a gente conseguir controlar os medicamentos que estão circulando dentro do hospital. Então, é mais fácil, né, de você ter esse controle maior. Se você está lá numa farmácia que é lá no cantinho, você muitas vezes não vai saber o que está acontecendo lá do outro lado do hospital. Agora, quando você tem a tua farmácia bem localizada e tudo mais, fica muito mais fácil de você ter o controle. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas é uma coisa interessante que eu acho que vocês precisam saber, é que o medicamento, estando dentro do hospital, esse medicamento é de responsabilidade do farmacêutico. Não é só o medicamento que está dentro da farmácia que é de responsabilidade do farmacêutico, mas sim todo medicamento que estiver dentro do hospital. Eu cheguei a comentar isso? Acho que não, né? Alguém se lembra? Tem alguém aí? Ninguém se lembra, pelo jeito, né? Então, é uma coisa bastante importante, que é bom que vocês entendam isso. Então, eu não fico restrito ao medicamento que está dentro da farmácia. A minha responsabilidade não fica restrita ali. Então, eu preciso ter o controle de todo o medicamento que está dentro do hospital. Então, essa equidistância ela vai me ajudar muito nesse ponto. Só para exemplificar e ficar um pouquinho mais claro para vocês, de repente tem hospitais que têm consultórios médicos, né? Então, o paciente está se sentindo mal, ele vai lá, tem vários médicos que atendem, tem os seus consultórios, e
esses médicos prescrevem muitas vezes para que você, como cliente ou usuário, paciente, sei lá, muitas vezes ele vai te dar uma prescrição, você não vai ficar internado e você vai simplesmente sair do hospital e vai comprar esse medicamento lá na farmácia. E às vezes você vai achando que vai fazer só uma consulta e você acaba internado. Muito bem. Enfim, existem vários hospitais que têm esse sistema. E às vezes dentro desses consultórios, os médicos podem manter lá um armarinho, geralmente aquele armarinho de metal e de vidro, onde eles guardam algumas amostras grátis que eles ganham dos representantes das indústrias. Essas amostras grátis, elas estão dentro do hospital, então essas amostras grátis, elas passam a ser de responsabilidade do farmacêutico. Mas tá lá na sala do médico. Não interessa. Se uma fiscalização for feita e a vigilância resolver fazer uma busca, né, em todo o hospital, onde eles encontrarem medicamentos, eles vão pedir para o farmacêutico, então, prestar conta em relação àquilo. E daí, de repente, se o médico ganha um monte de amostra grátis, ele coloca lá no seu armarinho, lá na sua sala, e aquele material, de repente, perde o seu prazo de validade, ele, né, tem o prazo de validade expirado e continua lá, a vigilância vai no pé do farmacêutico. Por quê? Porque tem medicamento vencido dentro do hospital, e isso é de responsabilidade dele. Existe um sistema também, só mais um outro exemplo para que vocês entendam. Existe um sistema bem arcaico, bem antigo, de distribuição de medicamento dentro do hospital, que funciona mais ou menos da seguinte forma: o médico prescreve alguma coisa lá para o paciente dele, essa prescrição vai para a farmácia é um repassador de medicamento, simplesmente, então a farmácia vai lá, digamos que seja um comprimido qualquer, pega a caixinha do comprimido e manda lá para a enfermaria onde esse paciente está internado. E o que acontece? Vai o medicamento na sua embalagem original, vai a receita, a prescrição, né? Então o farmacêutico não tem nenhum documento ali na farmácia, a não ser que ele faça uma cópia, né, dessa prescrição, porque a receita vai lá para a enfermeira, para que a enfermeira possa saber como fazer a administração do medicamento. Muito bem. Aí o médico pede para fazer a administração desse determinado medicamento, o paciente toma um comprimido desses e vem a falecer. Pode morrer, ou pode ter tido uma alta, tal, e não utiliza mais, aquele medicamento não vai mais ser utilizado. E esse medicamento não volta para a farmácia. E aí começa a acumular diversas caixas de medicamento nas diversas enfermarias que tem dentro do hospital. Dali a pouco, o farmacêutico já não sabe mais o que existe e o que não existe dentro do hospital. Ele já não sabe o que tem de medicamento além daquilo que continua no estoque da farmácia. Então, ele não sabe se nas enfermarias todas aquelas embalagens de medicamentos foram utilizadas, se não foram, se estão guardadas lá, estão armazenadas lá, se estão armazenadas corretamente, não sabem dentro das caixas de comprimidos quantos comprimidos ainda existem, não sabe se os produtos estão com prazo de validade ainda vigente ou se perderam. Então, o farmacêutico fica completamente perdido. E aí ele não tem nada
desse controle dentro do hospital, dos medicamentos que estão circulando ali, mas a responsabilidade continua dele, tá? Voltando lá, então, isso era só uma parte. Então, o poder de vigilância dos produtos em circulação no hospital são facilitados, sim, quando a farmácia está nessa equidistância que a gente tanto fala. E a observação da devida conservação e utilização dos produtos dispensados também, porque se for o caso, esse último caso que eu falei agora, é muito mais fácil se dirigir até cada uma das enfermarias, né, e fazer um tipo de levantamento, verificar como é que está e tudo mais. Então, esse item era o item correto. O último item, que está errado também, falava que a localização vai favorecer a liderança, assiduidade, treinamento de funcionário, qualificação de fornecedores. Nada a ver, tá? Então, o item correto era esse item D mesmo. Próxima questão, era uma questão de verdadeiro ou falso. Então, era só para analisar o texto e verificar se o texto estava falando uma verdade ou uma mentira. E o texto falava aqui, alguns autores da década de 90 propunham que a farmácia estivesse vinculada à área clínica. E que, depois disso, passou-se a recomendar que ela fosse vinculada não mais à área clínica, mas a uma área administrativa. E é completamente ao contrário, na verdade. Então, até a década de 90, a farmácia estava ligada diretamente à área administrativa, geralmente ligada diretamente a uma central de compras, algo assim do gênero. E a partir da década de 90 que começou-se a sugerir que isso se invertesse e a farmácia passasse a se ligar, se vincular a uma área clínica. Então, essa afirmação é falsa, tá? Porque, na verdade, é completamente ao contrário. Questão 6. Aqui falando um texto também do farmacêutico e tal, falando do farmacêutico 7 estrelas e pedindo só para mostrar, apontar um item que não tivesse uma qualidade do farmacêutico 7 estrelas, que basicamente é o item desatualizado. O farmacêutico 7 estrelas ele tem que ser atualizado constantemente, não desatualizado. Então, muito simples também essa questão. Próxima questão. Pedia para assinalar uma alternativa que tivesse uma atividade que não é realizada na área administrativa da farmácia hospitalar. Então, a área administrativa é realmente uma área para trabalhos administrativos, trabalhos burocráticos, e não trabalhos técnicos. Então, dentre os itens abaixo, o único que não está ligado com uma área administrativa é o item B, que fala em recepção e controle de qualidade dos medicamentos. Essa atividade está ligada com a central de abastecimento farmacêutico, então com a área de armazenamento. Então, recepcionar os medicamentos e fazer aquele controle de qualidade inicial para poder liberar os medicamentos para eles serem armazenados é uma atividade que está relacionada com a central de abastecimento farmacêuticos e não com a área administrativa do hospital. Questão 8. Aqui só se fazia uma pergunta, né? Se lá tivesse que construir uma farmácia, e essa farmácia tivesse que ser construída de acordo com a recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, e esse hospital que fosse ser construído fosse um hospital de 200 leitos. Então, com essa relação, né, de 200 leitos e a recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, qual deveria ser a metragem da farmácia. Então, era só fazer o cálculo, né? A Organização Pan-Americana de Saúde pede, né, que seja
que se tenha uma área de 1,2 metros para cada leito. Então, era só multiplicar 1,2 pelo número de leitos que o hospital deveria ter, que era 200, dando, então, no final, 240 metros quadrados. Aqui, na caixa de texto, como eu pedi, era para colocar só um número, então era para colocar só 240. Questão 9. Tinha, então, um texto inicial falando das habilidades, né, do farmacêutico hospitalar, e a pergunta estava relacionada com as atribuições do farmacêutico e os objetivos da farmácia hospitalar, para marcar a alternativa que não tinha, que não correspondia a uma atribuição do farmacêutico ou objetivo da farmácia hospitalar. Então, o item errado era o primeiro, que falava em preparar e administrar todos os medicamentos a todos os pacientes internados. Então, não é uma atribuição do farmacêutico administrar os medicamentos aos pacientes. Então, vocês não vão ver o farmacêutico lá no leito do paciente. Raras vezes isso pode acontecer, mas não é regra, é caso muito específico mesmo, que pode acontecer, mas como regra, quem faz a administração de medicamentos é o pessoal da enfermagem. Então, esse item estava totalmente incorreto. Os outros itens estavam todos certos. São habilidades, era só vocês pegarem aquela lista de habilidades que estava no slide verde, se eu não me engano. Então, preparar, dependendo do sistema que a farmácia hospitalar adota, pode ser que até você prepare. Então, pode ser que, dependendo do sistema que a farmácia resolva adotar, tenha lá todo o processo de preparação. Por exemplo, o injetável, a prescrição foi lá que era para ser 5 ml de um injetável qualquer. Então, na própria farmácia, o pessoal já puxa esses 5 ml na seringa, fecha a seringa, tudo, embala e manda ela pronta para ser administrada. Então, preparar ainda pode ser uma atividade, porém, administrar é uma atividade da enfermagem. E a última questão era uma questão onde se falava de questão de armazenamento, de central de abastecimento farmacêutico, armazenamento de produtos, de medicamentos, tudo mais. E aqui, nesse texto, a gente tem algumas informações. Esse texto foi retirado de uma bula de um medicamento, se eu não me engano é uma insulina, e dentro da bula existe esse item que fala dos cuidados de conservação e uso deste medicamento. Então, o que fala esse texto? Que o frasco ampola, enquanto ele não está sendo utilizado, enquanto ele não foi aberto, ele tem que ser mantido dentro da sua embalagem original, numa temperatura entre 2 e 8 graus, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que esse produto, enquanto ele não for utilizado, ele vai ter que ficar dentro da sua embalagem original, que é uma caixinha de papelão, né? E o frasco vai dentro. Então, a gente não abre essa caixinha de papelão e armazena dentro de uma geladeira na temperatura de 2 a 8 graus. Tá certo? Após aberto, esse frasco ampola, né, ele então vai ser utilizado para várias doses, ele pode ser mantido em temperatura ambiente. Então, a partir do momento que eu começo a utilizar, eu não preciso mais guardar ele na geladeira. Porém, o consumo dele tem que ser feito em 6 semanas no máximo. Ok? Aí, pede-se para relacionar esse cuidado com uma área de armazenamento da central de abastecimento.
qual área de armazenamento seria a ideal para armazenar esse produto. Então, só tem uma área que corresponde a isso, que seria a área de armazenamento de termoláveis. Então, é a área onde eu vou armazenar os produtos que precisam de uma faixa de temperatura baixa para, então, eu poder armazenar e eles continuarem com qualidade. Tá certo? Porém, de repente, dentro de uma situação, alguém poderia pensar assim, mas depois de aberto esse frasco ampola, ele pode ficar na área de armazenamento geral, que tem lá uma faixa de temperatura que pode ficar até 30 graus. Então, por que não manter ele na área de armazenamento geral? E eu pergunto para vocês, por que a resposta não pode ser área de armazenamento geral? Quem sabe me responder? Alguém arrisca? Vamos conversar de uma forma diferente, então. Se alguém arriscar e acertar, ganha meio ponto. Eu não pus as notas ainda. Eita! Melhorou? Que tal? Nem com meio ponto, ninguém se arrisca. Eu escutei um ponto aí. Meio ponto. Meio ponto. E estou baixando para 0,4 já. 1,5. Ah, tá. Tá bom. Vai, João, arrisca. Sei lá, para não contaminar com micro-organismos, sei lá. Pior que eu não faço ideia mesmo. Não. Porque, olha só, posso responder, ninguém vai arriscar? Ninguém mais vai arriscar? Então vai, Wellington, fala aí. Não adianta procurar na internet que você não vai achar. Ô, professor, você falou que esse trechinho aí é de uma insulina, né? É de uma insulina. Então, mas na caixinha primária de papelão lá, tá escrito que depois que você começa a usar a insulina, o frasco só tem validade de 28 dias. É verdade isso? Na verdade, claro, depois que você abre, existe uma possibilidade grande de você começar a perder a ação daquilo que está ali dentro, né? E você começar né, principalmente pelo fato de serem frascos multidose e tal, você começar a contaminar aquele material que está ali dentro. Então, a partir de um determinado momento, não é que o produto perca a sua atividade, mas você já não consegue mais garantir que aquele produto já não está super contaminado e não vai começar a fazer mal ao invés de fazer bem, sabe? Então, esse que é o grande ponto, a gente ter um prazo curto, porque a partir do momento que você começa a utilizar, a possibilidade de aquele material começar a se contaminar, a ser cada vez maior. Por mais que se tome todo cuidado, então a gente não deve arriscar, né? Da mesma forma que a gente tem, falando um pouquinho lá da manipulação de medicamentos, prazo de validade de medicamento manipulado também é bem menor do que o medicamento industrializado, né? Por quê? Por vários motivos. Um deles é que a gente não tem o produto estéril, né? Nem na indústria, nem na farmácia de manipulação, o produto é estéril, com raras exceções, como colírios, pomadas oftálmicas ou injetáveis, que você tem que fazer em ambiente estéril. A maior parte dos medicamentos é feito no ambiente, não é livre de contaminação, mas com uma contaminação muito baixa. Então, pode acontecer de ter um micro-organismo que cai ali naquele produto, para isso a gente usa conservante. Então, para evitar que esse micro-organismo se prolifere. Então, só que a quantidade de conservante que a gente coloca é uma quantidade de conservante para manter esse produto
sem contaminação, né, sem proliferação do micro-organismo que pode ter caído ali, por um período menor de tempo. Quando a gente fala de um medicamento industrializado, geralmente os conservantes estão numa quantidade maior, estão numa concentração maior para conseguir segurar realmente por bem mais tempo o produto livre de contaminação. Já na farmácia de manipulação, a gente tem uma outra coisa que faz com que o prazo de validade seja bem curto. Um pouco mais de cautela, vamos dizer assim, porque o que acontece? Geralmente a manipulação é feita com uma prescrição, né? Diferente do que a gente vê na dispensação, que muitas vezes se vende o produto sem receita, sem nada. Mas lá na manipulação é feito com uma prescrição. Agora imagine o seguinte, então se tem lá um determinado medicamento que o médico prescreve, sei lá, qualquer coisa lá, ele pede, e é uma cápsula, ele pede já para se fazer a quantidade, né, correta de cápsula, mas às vezes, para o tratamento todo, mas às vezes ele acaba pedindo para se fazer uma quantidade maior, ou a pessoa, a gente tem que imaginar que a pessoa pode deixar, né, descontinuar o tratamento e tomar uma parte das cápsulas e uma parte ficar lá dentro do frasco. Um cuidado maior que a farmácia de manipulação tem é em relação a essas possíveis sobras. Não é para sobrar produto, mas caso aconteça uma possível sobra, porque a pessoa deixou de tomar por algum motivo, o ideal é que esse medicamento seja descartado logo. Não fique armazenado por muito tempo dentro da casa da pessoa. Então, as farmácias de manipulação têm uma preocupação maior. O medicamento industrializado tem um prazo de validade lá de 1 ano, você vai guardar aquela caixa daquele medicamento e enquanto, por mais que você não utilize, enquanto ele estiver dentro do prazo de validade, você vai manter ele lá, né? E se de repente daqui a 364 dias você precisar tomar esse medicamento ou tiver um sintoma parecido com o sintoma que você teve anteriormente, quando você tomou esse medicamento, você vai lá e vai tomar esse medicamento novamente. Para evitar que esse produto fique muito tempo dentro da casa do paciente, as farmácias de manipulação colocam um prazo bem menor. Então, se a pessoa de repente parar de tomar na metade, dali a 3 meses ela vai olhar aquele prazo de validade, expirou, ela vai se livrar daquele medicamento. Evita-se, né, que esse medicamento fique por tempo prolongado dentro da casa. Além do que, né, as farmácias de manipulação têm que ter uma certa, digamos assim, ser um pouco espertas também. Caso a pessoa comece o tratamento e pare o tratamento, né, aqueles medicamentos que sobraram têm que ser jogados fora logo, e se de repente ela for retomar o tratamento, ela vai ter que comprar novamente, né? Então as farmácias também pensam nessa questão comercial. Mas nesses casos mais específicos da pergunta que você fez, está mais ligado com a questão de ser multidose e daí você ter uma possibilidade maior de contaminação. Então, dá para garantir ainda que aquele material não está totalmente contaminado em 28 dias, 30 dias, um pouco mais. Claro, vai depender também de cada material, de cada medicamento, né? Isso pode mudar conforme o medicamento. Mas, quando se abre, geralmente, o prazo de validade ele diminui bastante. Nos produtos hospitalares, que são multidoses, como frasco de xarope também, o fato de você abrir aquele xarope já, e você utilizar uma dose, por exemplo, você já tem que criar um novo prazo de validade para o produto. Então, você já diminui
praticamente 1/3 o prazo de validade. Se o prazo de validade era de 9 meses ainda, quando você abre aquele frasco para fazer uma dose e fecha ele de volta, ele já passa a ter só 3 meses e não tem mais os 9 meses que estavam no rótulo original, tá? Não sei se respondeu a pergunta. Não, respondeu sim. Então Tá. é mais uma margem de segurança. Até dá Sim. para usar, mas a garantia que aquele produto vai ter é essa data aí que o senhor falou. É mais a questão da contaminação mesmo, sabe? Você já não consegue mais garantir que aquele produto é seguro em relação à contaminação, não é em relação à perda de qualidade do princípio ativo. O princípio ativo, ele provavelmente vai continuar com a mesma potência e tudo mais, mas você não consegue garantir que aquele produto já não está com uma contaminação muito grande e que pode trazer, de repente, mais problemas do que, na verdade, trazer alguma coisa boa para o paciente. Tá? Assim, principalmente insulina ainda, que espeta agulha, tira agulha, espeta Sim, agulha várias exatamente. vezes, né? E vamos e venhamos, não é todo mundo que usa uma seringa nova Sim, usa, a sei cada lá, aplicação. às Tem vezes gente 3 que vezes a usa seringa, né? 3 vezes, exatamente. Uhum. Então, isso já é mais um indicativo de que talvez aquele produto comece a se contaminar. Uhum. Então, Né? todo medicamento líquido de multidose, assim, é 3 meses a validade depois de aberto. Não é 3 meses. Ele perde, na verdade, assim, você tem que calcular, você tem que ver o prazo de validade que veio da indústria, tá? E daí você fazer um cálculo em relação àquele tempo que ainda tem. Então, digamos que hoje você abriu um xarope e ele tinha 3 anos ainda de validade, tá? Novinho, foi recém fabricado. Então, você tem que fazer um cálculo direitinho para ver exatamente qual que é o novo prazo de validade dele, que vai diminuir aproximadamente em 2/3. Aproximadamente. Tem Tá? tipo uma fórmula que coloca os valores. Você vai fazer um cálculozinho ali para determinar um novo prazo de validade. Tá? Aí você Bacana. pega e coloca uma etiqueta nova com um novo prazo de validade. Isso serve para pomadas também, né? Também, mesma coisa. Ah, sim. É que lá onde trabalho usa bastante pomadas, abre para fazer um curativo, um líquido, alguma coisa. Sempre, Sim. É bom sempre pôr a validade, né? Sim, com certeza. Então, vou pesquisar sobre isso. Então, tá bom. Bom, Obrigado, o Wellington não vai responder? Então, vou eu responder. Deixa eu ver qual que era a pergunta, que até já esqueci o que era. Ah, tá. Por que, né, que a resposta é área de armazenamento de termolábios e não pode ser área de armazenamento geral? Porque o que acontece? A gente está falando de central de abastecimento farmacêutico. Então, ali é um local de armazenamento. Então, eu só vou armazenar produto que está fechado, né? A hora que alguém for utilizar, vai pegar esse produto vai sair da central de abastecimento, vai ser dispensado e pronto. Ele não vai mais voltar. Foi aberto, ele não vai mais voltar para a central de abastecimento. Ele pode voltar para dentro da farmácia, mas ele não vai voltar para a central de abastecimento. Então, na área de armazenamento, eu só vou armazenar o produto fechado. Então, eu vou ter que armazenar ele dentro da geladeira. Se ele sair da geladeira, for aberto, né, for feita uma dose, for fechado novamente, ele pode ser mantido a temperatura ambiente, mas daí já não vai ser dentro da central de abastecimento farmacêutico. Não vai ser dentro da área de armazenamento da farmácia, tá? O material que está aberto, ele tem que ser guardado em outro lugar, que não é a área de armazenamento normal. Beleza? Então, por isso, a pergunta está relacionada, né, com a central de abastecimento farmacêutico. Então, ele está ligado, na verdade, a um produto fechado. Então,
ele só pode ser armazenado lá nas geladeiras. Tranquilo? Bom, gente, eu não vou nem começar a dar aula nova para vocês, a dar material novo para vocês, que já é quase 9 horas. A semana que vem a gente continua, então. Ou vocês querem aí mais uns 40 minutos de aula? Não, vamos deixar para depois Professor, do feriado. sextou, professor. Vamos embora. Eu sabia. Tinha certeza. Então, assim, na verdade, assim, realmente, se for para começar, eu vou precisar de pelo menos uma meia hora. Então, na semana que vem, a gente recupera esse tempinho aí e começa e termina o assunto da semana que vem. Beleza? Alguma dúvida em relação à prova, alguma coisa? Fora aquela questão da primeira questão? Por mim, tá tudo bem. Beleza. Mizzy falou que tá tranquilo. Osmério falou que tá... Não falou nem que tá tranquilo, só falou tchau, né? Então, tá bom. Então, um bom final de semana para vocês, um bom feriado. Lembrem-se de mim que na terça-feira vocês vão estar em casa, no feriado eu vou estar dando aula, porque eu dou aula no outro lugar que não é feriado. Beleza? Então, lembrem de mim. Tá bom? Bom descanso para vocês também. Até a semana que vem. Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite. Até mais aí.